Porque a pessoa mais corajosa na sala é sempre a mais vulnerável. Olá, exploradores da mente! Bem-vindos mais uma vez. Hoje embarcamos numa jornada que pode mudar tudo. Uma descida por 5 níveis de conhecimento cada vez mais profundos. Vamos desconstruir uma das palavras mais incompreendidas e ao mesmo tempo mais poderosas do nosso dicionário emocional, a vulnerabilidade. E especificamente a imensa coragem que é preciso para ser vulnerável primeiro. E não ficaremos na superfície. Iremos até o fundo, porque entender isso não é um simples truque de autoajuda, é decifrar o código-fonte dos nossos relacionamentos, do nosso sucesso e até da nossa felicidade. Eu te prometo algo, ao final desta jornada, a forma como você vê a força, o medo e a conexão com os outros não será mais a mesma. Jamais? Nível 1, a superfície do conhecido. Para a maioria, a vulnerabilidade é aquela sensação desconfortável de nos expormos, de mostrar nossas fraquezas. É, em palavras simples, a incerteza, o risco e a exposição emocional. É pedir ajuda sem saber se a receberemos. É dizer eu te amo primeiro. Outro aspecto que todos conhecemos é a sua conexão com a vergonha. Aquele medo paralisante de que, se as pessoas virem quem realmente somos, não gostarão de nós. E isso dita nosso comportamento diário. Evitamos aquela conversa difícil, não pedimos aquele aumento de salário, não dizemos àquele amigo o quanto ele nos importa, tudo por medo de nos expormos. O exemplo mais universal, o medo de falar em público. O que é senão o pânico de sermos julgados, de que vejam nossas imperfeições em tempo real? E um terceiro fato básico, associamos a vulnerabilidade à fraqueza. Pensamos que ser forte é ser impenetrável, uma fortaleza sem rachaduras. Essa ideia tem uma origem muito antiga, vem da nossa história evolutiva. Durante milhares de anos, mostrar fraqueza na tribo podia significar literalmente ser abandonado ou atacado. Imagine nossos ancestrais na savana. Um indivíduo que mostrava dor ou medo era um fardo para o grupo, um ímã para os predadores. O cérebro aprendeu uma lição simples: ocultar, proteger, não mostrar. Assim, o que vemos hoje, esse desconforto, essa associação com a vergonha e a fraqueza, é apenas a ponta do iceberg, um eco de um antigo instinto de sobrevivência. Mas se isso é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Nível 2. Os mecanismos ocultos. Aqui vem a primeira grande revelação. A vulnerabilidade não é o resultado da conexão humana, é a causa. Pense bem, a confiança não aparece do nada e depois decidimos ser vulneráveis. Não. Alguém tem que se arriscar primeiro, ser vulnerável primeiro, para que a confiança possa nascer. Saber isso te dá uma ferramenta incrível. Quando você quiser construir um relacionamento mais forte, seja com um amigo, seu parceiro ou um colega, o atalho é dar um pequeno passo vulnerável. Compartilhar uma insegurança ou admitir que você não sabe algo. Um exemplo concreto. Um líder de equipe que admite aos seus "não tenho certeza de como resolver isso, preciso das ideias de vocês". Esse ato de vulnerabilidade não o faz parecer fraco, mas sim convida à colaboração e gera uma lealdade tremenda. Por outro lado, esse conhecimento te permite detectar bandeiras vermelhas, sinais de alerta. Uma pessoa que é incapaz de mostrar a menor vulnerabilidade, que sempre tem razão e projeta uma perfeição absoluta, frequentemente está construindo um muro. Pense naquela pessoa que você conhece que jamais admite um erro. Sua incapacidade de ser vulnerável é um sinal de que é muito improvável que se possa construir uma confiança genuína com ela. É um escudo que impede qualquer conexão real. E tudo isso é governado por uma regra invisível da nossa biologia. Uma regra escrita em nosso cérebro por um hormônio muito especial. Esse hormônio é a ocitocina, frequentemente chamado de o hormônio do abraço ou a molécula da confiança. Quando alguém é vulnerável conosco, nosso cérebro pode liberar ocitocina, o que nos faz sentir mais conectados e propensos a corresponder com nossa própria vulnerabilidade. É a razão pela qual, quando um amigo te confessa um problema profundo, você sente um impulso quase irresistível de abraçá-lo e dizer "comigo também aconteceu". É química cerebral pura, criando uma ponte entre duas pessoas. A estrutura interna desse processo é um círculo virtuoso. Vulnerabilidade gera ocitocina, a ocitocina gera confiança, a confiança gera mais segurança para ser vulnerável. Um ciclo que se autoalimenta. Mas esse ciclo pode ser sabotado por uma falha em nosso sistema operacional mental, um viés cognitivo muito comum. Chama-se o efeito de projeção. É um erro de fábrica do nosso cérebro que nos faz crer que os outros julgam nossas vulnerabilidades com a mesma dureza com que nós julgamos as nossas. Mas a ciência nos diz que é exatamente o contrário. Aqui vai uma estratégia para contra-atacar. Da próxima vez que você sentir medo de ser vulnerável, faça um exercício mental. Lembre-se da última vez que alguém foi vulnerável com você. Você o viu como fraco ou sentiu respeito, empatia e conexão? Sua resposta te mostrará a verdade.
Então, quando você reconhecer aquela voz interna que te diz "não diga isso, vão pensar que você é um tolo", lembre-se ativamente de que é um erro do seu cérebro. A realidade é que as pessoas se conectam com a humanidade, não com a perfeição. Até mesmo nossos costumes sociais reforçam isso. Pense na antiga tradição de sentar ao redor da fogueira para contar histórias. O que eram essas histórias se não um ato de vulnerabilidade? Compartilhar medos, fracassos e triunfos era a cola que unia a tribo. A moral para hoje é clara: a tecnologia nos deu telas para nos escondermos, mas nossa biologia continua ansiando pelo calor daquela fogueira. Continua precisando da conexão que só nasce da vulnerabilidade compartilhada. E aqui chegamos à dedução-chave para a vida real, o princípio de atuação mais importante deste nível. A regra geral é esta: a vulnerabilidade é um ato de dar antes de receber. É um investimento emocional cujo retorno é a confiança. Na prática, isso significa que se você quer mais confiança em sua vida, não pode esperá-la sentado. Você tem que gerá-la. E o mecanismo para fazer isso é usar baixar a guarda de forma inteligente e gradual. Entender isso é poderoso. Deixamos de ver a vulnerabilidade como um risco a evitar e começamos a vê-la como uma ferramenta para construir. Uma ferramenta que, como qualquer outra, é preciso aprender a usar. Mas se você achava que já estava tudo claro, prepare-se, porque aqui a história vira um verdadeiro caos. Nível 3, o caos da realidade. E aqui começa o debate. A primeira grande controvérsia é: a vulnerabilidade é sempre uma fortaleza? Por um lado, estão aqueles que, inspirados por pesquisadoras como Brené Brown, da Universidade de Houston, defendem que a vulnerabilidade é o lugar de nascimento da coragem e da inovação. Por outro, estão os críticos que dizem que essa ideia é perigosa, que em ambientes tóxicos ou competitivos, ser vulnerável é simplesmente estúpido. O que está em jogo é fundamental. Para um lado, trata-se da autenticidade e da conexão. Para o outro, trata-se da autopreservação e da segurança. Quando mostrar suas cartas e quando mantê-las junto ao peito? Isso nos leva a desafiar uma crença muito popular: a ideia de que compartilhar tudo é ser vulnerável. Não, isso não é vulnerabilidade. O mito que precisa ser desmentido é que a vulnerabilidade é um diário aberto sem filtros. Isso tem outro nome: superexposição emocional. A verdadeira vulnerabilidade é seletiva, tem limites e é compartilhada com pessoas que conquistaram o direito de ouvir sua história. Nós adoramos acreditar no mito de compartilhar tudo porque parece um atalho fácil. Parece que se simplesmente contarmos tudo, a conexão mágica aparecerá. Mas a conexão real se constrói com o tempo, não com uma enxurrada de informações. E aqui surge um paradoxo fascinante. Para ser vulnerável de forma segura, primeiro você tem que ser forte. Você precisa ter autoestima suficiente e limites claros para saber que, se a outra pessoa reagir mal, você vai ficar bem. Isso nos deixa com um dilema quase filosófico. Como você pode se expor ao risco de ser ferido se não tem já uma base de segurança interna? É um círculo vicioso que não tem uma solução fácil. Agora, adotemos um ponto de vista crítico por um momento. A cultura popular transformou a vulnerabilidade numa espécie de produto da moda, uma insígnia de honra que às vezes é usada para manipular. E essa é a objeção ética. Estamos usando a vulnerabilidade como uma estratégia para conseguir algo dos outros? Compartilhar uma história triste para ganhar simpatia no trabalho não é coragem, é manipulação, e é uma linha muito tênue. Outra controvérsia importante é a diferença de como a vulnerabilidade é percebida em homens e mulheres. Historicamente, às mulheres era permitido serem vulneráveis emocionalmente, mas não profissionalmente, enquanto aos homens era exigido serem fortalezas impenetráveis. Hoje o debate mudou. Estamos questionando essas regras, mas a confusão e as velhas pressões ainda estão lá, criando um campo minado social. Todo esse caos conecta com algo profundo da condição humana, nosso desejo desesperado de ser vistos e aceitos, e nosso medo igualmente desesperado de ser rejeitados. O problema fundamental que isso nos gera como espécie é como equilibrar essa necessidade de conexão com a necessidade de nos protegermos. É a dança eterna entre nos abrirmos e nos fecharmos. E ninguém tem um manual de instruções perfeito. Como você vê, a realidade não é um simples slogan. É uma confusão de contextos, intenções e riscos. É complexa, desordenada e profundamente humana. Você sobreviveu ao caos. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Nível 4, conhecimento especializado. Aqui vai um conceito que você não encontrará numa busca rápida: a calibração da vulnerabilidade. Este é um termo mais técnico que os psicólogos sociais usam. Refere-se à habilidade de ajustar o nível da sua vulnerabilidade ao nível de confiança do relacionamento. Você não começa confessando seu medo mais profundo a um desconhecido. Imagine que a confiança é como a água numa piscina.
Você não se joga de cabeça se não sabe se está cheia. Primeiro você coloca um pé para testar a temperatura. Isso é um pequeno ato de vulnerabilidade. Se a resposta for calorosa, talvez você entre até os joelhos. E assim, pouco a pouco, até que possa nadar com confiança. E isso nos leva a uma figura-chave, mas frequentemente esquecida neste campo, anterior à fama atual do tema, o psicólogo Sidney Girard. Nos anos 60 e 70, Girard foi um herói secreto. Ele foi um dos primeiros a investigar cientificamente a autorrevelação, que é o termo acadêmico para a vulnerabilidade. Ele demonstrou que o bem-estar psicológico está diretamente ligado à nossa capacidade de ser transparentes com pelo menos uma outra pessoa. Agora, uma teoria rebelde. Alguns psicólogos evolutivos propõem que a vulnerabilidade não é apenas para criar laços, também é um sinal honesto de status social. A perspectiva é esta: apenas um indivíduo seguro de sua posição no grupo pode se dar ao luxo de mostrar fraqueza. É uma forma de dizer, sou tão forte e tenho tantos aliados que posso me permitir admitir este erro sem que isso me custe nada. É uma demonstração de poder, não de fraqueza. E aqui um detalhe contraintuitivo da neurociência. Estudos da Universidade de Stanford que usam scanners cerebrais mostram que quando decidimos confiar em alguém, as áreas do cérebro associadas ao pensamento racional e analítico se desligam um pouco. Isso colide com nossa intuição porque acreditamos que a confiança é uma decisão lógica. Mas nosso cérebro nos diz o contrário. Confiar é, em parte, um ato de fé. Um salto que requer silenciar um pouco nosso analista interno. E o último detalhe de nicho que une tudo, o conceito de ressonância límbica. E aqui está o momento ahá! A ressonância límbica é a ideia de que nossos sistemas nervosos estão sintonizados entre si. Quando você é genuinamente vulnerável, a outra pessoa não só entende com a mente, ela sente no corpo. O cérebro dela literalmente reflete seu estado emocional. Por isso a vulnerabilidade é tão contagiosa. Este nível de detalhe nos dá uma visão muito mais autêntica. A vulnerabilidade não é mágica, é um mecanismo biológico, psicológico e social incrivelmente sofisticado. E agora você conhece seus segredos. A partir daqui entramos em terreno desconhecido. Você se atreve a olhar para a última fronteira? Nível 5, a fronteira final. E agora especulemos. Uma ideia futurista. E se no futuro desenvolvermos tecnologias de empatia sintética que nos permitam compartilhar nossos estados vulneráveis diretamente, de cérebro a cérebro? Em 100 anos, talvez o conceito de ser vulnerável tenha mudado completamente. Poderia ser que a privacidade emocional já não exista como a conhecemos e que a nova habilidade seja navegar em um mundo de transparência radical. E isso nos leva à pergunta fundamental onde a ciência se depara com um muro. Podemos medir ou quantificar a confiança que nasce da vulnerabilidade? Sabemos que existe, vemos seus efeitos, mas não podemos colocá-la em uma equação. Quando a ciência para, a filosofia assume o controle. Porque a pergunta então se torna: o que é realmente a confiança? É um cálculo de riscos, uma emoção ou uma propriedade fundamental da consciência? E a implicação filosófica é vertiginosa. Se a conexão real só nasce do risco de ser ferido, significa isso que o sofrimento e a dor potencial são condições necessárias para uma vida com propósito? Que sem a possibilidade da escuridão não pode haver luz? Isso conecta com o futuro da própria humanidade. Em um mundo cada vez mais polarizado e cheio de desconfiança, a capacidade de ser vulnerável primeiro poderia não ser apenas uma habilidade pessoal. Dominar a vulnerabilidade em escala global poderia ser a chave para resolver problemas como conflitos internacionais ou as mudanças climáticas. Porque todos eles se baseiam na falta de confiança, em que ninguém quer ser o primeiro a baixar a guarda. E aqui vai a última ideia, a mais provocadora de todas. Talvez a vulnerabilidade não seja algo que fazemos, mas algo que somos. Talvez seja a característica definidora da consciência. Pense bem. Ser consciente é estar aberto ao mundo, é ser afetado por ele. Ser uma rocha é não ser vulnerável. Ser um ser vivo e consciente é, por definição, ser vulnerável. E com essa ideia, nossa descida pelos 5 níveis terminou. Tire um momento, respire e contemple o incrível panorama que percorremos juntos. Você lembra que no início falamos daquela ideia simples e familiar, a vulnerabilidade como aquele medo de que nos machuquem, como uma fraqueza que precisa ser escondida? Uma ideia que nasce de um antigo instinto de sobrevivência na savana. E agora, veja essa ideia em contraste com o último que descobrimos, que a vulnerabilidade poderia ser a própria essência da consciência, o motor da confiança em escala global e a assinatura do nosso próprio ser. Passamos de vê-la como uma simples emoção desconfortável a entendê-la como um mecanismo neurobiológico, uma complexa estratégia social, um dilema filosófico e talvez uma propriedade fundamental do universo. Então agora eu te pergunto, que ideia de toda essa jornada ressoou mais com você?
Qual te impactou ou te fez ver as coisas de uma forma completamente nova? Quero te agradecer de verdade por dedicar seu tempo e sua atenção a explorar essas ideias comigo. Por favor, compartilhe suas reflexões nos comentários. Me fascina ler como cada mente se conecta com esses temas de uma maneira única. Se esse tipo de jornada profunda é a sua praia, eu te convido a se inscrever para não perder o próximo e a compartilhar este vídeo com alguém que você acredita que poderia apreciá-lo. Até a próxima, continue questionando, continue explorando e nunca deixe de se surpreender. E se o maior risco fosse nunca se arriscar?